Revolução Francesa, uma revolução que deixou muita gente sem cabeça? Demorei, mas eu cheguei. Eu sou Isabela Fatoretto e a Revolução Francesa foi um evento conhecido por mudar tudo à sua volta, mudar as camadas populares, mudar hábitos, que deixou as suas marcas até hoje, e também por tirar o regime absolutista e instaurar a República na França. Esse evento é conhecido por ter uma grande participação de todo tipo de camada popular, ou seja, todo tipo de pessoa participou dele, e também um evento que foi tão importante que marcou a linha temporal histórica, fazendo que seja o evento que foi a transição da Idade Moderna para a contemporânea. Essa revolução durou 10 anos, de 1789 a 1799. Primeiro a gente precisa saber o que estava acontecendo na França. Estava acontecendo o regime monárquico, onde há uma figura central, ou um rei ou uma rainha, que possui a coroa, que é destinado de pai para filho. Ou seja, se eu sou a rainha e eu tenho um filho, quando eu morrer, quem vai assumir o poder daquele país é o meu filho. E quando o meu filho morrer, quem vai assumir é o filho do meu filho, entendeu? O mesmo regime que tinha o Brasil até da proclamação da República. Só que, diferentemente do governo monárquico brasileiro, onde o imperador tinha que responder às leis contidas na Constituição Federal, o regime que se trata na França é um regime absolutista, ou seja, que o rei pode fazer o que ele quiser. Um dos principais símbolos do absolutismo é o rei Luís XIV, que é um rei francês, onde ele entrou para a história com a frase dita: "O Estado sou eu", onde ele basicamente diz: "Eu sou o rei, eu mando, você obedece". A França, nesse momento, tinha 25 milhões de habitantes e estava acontecendo uma grave crise econômica. Eu vou contar mais a fundo sobre isso. Pega seu café, vamos fofocar um pouquinho? Minha filha, a França estava praticamente falida. Tava todo mundo sem dinheiro, porque a França tinha acabado de passar pela Guerra dos 7 Anos, onde ela perdeu a guerra e também gastou muito dinheiro. Também teve a independência dos Estados Unidos, onde ela ajudou também. Enquanto na Inglaterra estava tendo a Revolução Industrial, na França estava praticamente no modelo feudal. Só de falar essa palavra já me dá um arrepio. Porque estava tudo dando errado, o planeta também resolveu contribuir, dando para a França uma safra super ruim. Sem comida, o rei aumentou os impostos, aumentou tudo e o povo já sem dinheiro. Sem dinheiro e sem comida começou uma onda de fome. Eu vou te contar agora, fala até baixo que eles não podem ouvir. Tem um povinho preguiçoso e folgado aqui que se chama nobreza. Esse povinho não paga imposto, minha filha, ainda gasta o que não pode. É o que na história eles chamam de nobreza parasitária. Eu nem falo nada. Além disso, a sociedade francesa era muito complicada, menina. Ai, que dá até preguiça de explicar. É assim, ó. Eu fiz um desenho pra você, ó. Pensa numa pirâmide. Nessa parte daqui que é o topo, é onde fica o rei e o clero. Clero é igual à igreja. Nesse segundo aqui, fica a nobreza. A nobreza que eu acabei de falar que não paga imposto. E nesse aqui, nesse verde, fica a população. Os camponeses, os burgueses, que eram comerciantes. Mas agora que é o pulo do gato. Esse aqui é 1% da população. Esse aqui são 2. E esse aqui é 97% da população. Só que esses dois aqui são super ricos e esse aqui é super pobre. Esses dois aqui gastam muito e esse daqui não tem dinheiro para gastar nada e ainda passa fome. Esses dois pessoalzinhos aqui têm terras, prestígio e isenção de gastos, o que ferra toda a economia da França. E esses daqui só obrigações e impostos. Uma coisa importante que é importante falar: se um burguês, que o burguês é desse terceiro estado aqui verdinho, se ele cresceu o seu negócio e ganhou dinheiro e quer se tornar na nobreza, ele não vai conseguir. Porque nessa sociedade francesa, você não pode, minha filha, mudar de estado. Se você nascer um camponês, você vai morrer um camponês. E se você nascer, sei lá, uma duquesa, você vai morrer sendo uma duquesa. Não pode trocar, por mais que você tenha dinheiro para tal ato. E é isso o que vai motivar o início da Revolução Francesa. Daqui pra frente, é só pra trás. Juntando uma França falida por diversas guerras, uma nobreza que não pagava imposto, e uma safra ruim, o que mais faltava na França era o dinheiro. Quando você pensa que tá tudo perdido e que nada mais vai poder resolver, começam a surgir novas ideias, o que nós chamamos de iluminismo. O iluminismo é um movimento da Idade Moderna onde se rompeu o teocentrismo e entrou o antrocentrismo. Ou seja, teocentrismo era Deus no centro de tudo e antrocentrismo é o homem no centro de tudo. Ou seja, basicamente houve a separação entre homem e igreja.
E foi daí que surgiu o lema que vai acompanhar a Revolução Francesa durante toda a sua duração, que é igualdade, liberdade e fraternidade. O que estava acontecendo? O povo estava insatisfeito e cansado de ficar insatisfeito. Então, em 1787, aconteceu a Assembleia dos Notáveis, onde os 3 estados se reuniram e falaram as suas queixas. Então, o que aconteceu? O rei aumentou os impostos para tentar cobrir tudo que estava acontecendo. Ele subiu os impostos e ele deu mais errado ainda. Não resolvendo aquela situação, em 5 de maio de 1789 aconteceu a convocação dos Estados Gerais, que era basicamente convocava os representantes dos 3 estados que eu falei pra vocês, e eles tentavam resolver aquela situação. Sendo que isso só acontecia em coisas, tipo, muito importantes. A última tinha sido há mais de 150 anos atrás. Você vê que o negócio tava feio. Lá, basicamente, aconteceu uma votação entre os estados, só que, assim, por mais que o terceiro estado tenha 97% da população, não adiantou em nada, porque o voto não era por pessoa e sim por estado, ou seja, o primeiro estado se juntou com o segundo e ganhou do terceiro estado e as coisas continuaram iguais. Só que o povo do terceiro estado não é bobo, não é nada e estava revoltado. Então aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte, onde basicamente aconteceu assim, tinha uma sala onde eles ficavam, onde aconteceu essa reunião, que era do jogo de pela, que era tipo um tênis daquela época. Aí o terceiro estado se reuniu lá e falou, a gente não vai sair daqui até a França ter uma constituição, essa monarquia ser constitucional, ou seja, o rei respondeu uma constituição, ter uma justiça social e melhor distribuição do dinheiro. E quem basicamente influenciou nesses processos são os burgueses que eu falei pra vocês, porque eles eram ricos, eles tinham posses, eles tinham uma certa influência dentro do terceiro estado, e o que diferenciava eles, né, os burgueses, da nobreza, era basicamente que a nobreza nasceu, nobreza sempre foi rica, e os burgueses conquistaram a riqueza deles pelo comércio. Então, os burgueses não tinham participação política, eles não podiam decidir nada, não podiam, na verdade não tinha votação, né, porque o rei é o rei e ele nasceu o rei já, mas eles queriam participação política, queriam decidir, votar as coisas, e eles não podiam porque eles nasceram no terceiro estado e não no segundo. Tem esse juramento que é muito importante, e em 14 de julho do mesmo ano, 1789, aconteceu a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão muito grande e antiga, onde tinham poucos prisioneiros dentro, ela estava praticamente inutilizada, e daí o povo invadiu essa prisão e ficou um acontecimento histórico muito marcado, e os historiadores dizem que foi o início da Revolução Francesa. Daqui pra frente, meu bem, esquece. E o porquê que eles tomaram uma prisão antiga que tinha, sei lá, meia dúzia de prisioneiros? Porque aquela prisão era o principal símbolo do absolutismo que eles tinham. O rei prendia quem ele queria. Então, ter tomado aquela prisão foi muito importante para tudo que estava acontecendo. Eles falaram, a gente não vai mais obedecer o rei enquanto ele não fazer assim, uma coisa justa mesmo, porque enquanto a gente tá passando fome, eles ficam fazendo festa todo dia no Palácio de Versalhes, então a gente quer um negócio direito. Essa prisão ficava em Paris, e dentro dessa tomada dessa prisão, um novo grupo, assim, vamos dizer assim, surgiu, que são os sans-culottes, que basicamente em francês significa sem calça, porque eles eram trabalhadores rurais e não usavam aquela bermudinha da realeza. Eles vão ser o grande motor da revolução, porque quando o rei for julgado, eles vão estar lá. Quando o rei for morto, spoiler, ele vai estar lá. Quando tiver julgamentos, eles vão estar lá. Quando for criar a primeira constituição, eles vão estar presentes durante toda a revolução. Por isso, motor da revolução. E nesse momento começa um período chamado O Grande Medo. O que acontece nesse período? Basicamente, os camponeses, eles se revoltam mesmo e começam a tacar fogo em tudo, a destruir tudo, e os nobres que moravam lá perto ficaram com muito medo e começaram a sair de perto desses camponeses, porque eles realmente estavam muito revoltados. Tem-se uma Assembleia Nacional para decidir uma constituição, né, falar o rei tem que obedecer um conjunto de leis para ele não continuar fazendo tudo que ele quer. E tem aí, né, nesse momento, a primeira manifestação do que a gente conhece como ONU hoje em dia. Na verdade, a primeira demonstração de ONU é quando ocorre a Declaração do Homem e do Cidadão, falando que todo homem era livre e igual perante a lei. Mas vai ter uma mulher que vai fazer a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, só que ela vai ser guilhotinada.
depois. Essa declaração do homem e do cidadão, além de falar que todos os homens eram livres e iguais perante a lei, também falavam que eles podiam recusar qualquer opressão, porque antes eles tinham que se conter, né, porque o rei é absolutista, mas agora eles podiam reagir contra qualquer opressão e também instaurou a propriedade privada. Em 1791 tem a primeira Constituição da França, que dizia o seguinte: lá tem a criação, né, dos três poderes, os três poderes que a gente conhece hoje, o executivo, o legislativo e judiciário, que até então o rei era um, então agora eles fazem essa divisão de poder. Eles colocam, mais uma vez, a igualdade perante a lei, a confiscação de terras que eram do clero, ou seja, terras da igreja, o voto masculino censitário, que excluía não só as mulheres, como as pessoas sem renda, porque voto censitário era só a partir de uma renda, ou seja, sei lá, a pessoa tem que ter renda mínima de 2.000, então só quem tem renda de 2.000 pra cima, só os homens que têm renda de 2.000 pra cima podem votar. Quem mesmo sendo homem, mas tem renda abaixo de 2.000, sei lá, só um exemplo, não vota, mesmo sendo homem. E mulheres, então, não se fala, né? E nesse momento a gente tem meio que a burguesia controlando, assim, porque lembra que eu falei que o grande problema da vida deles era que eles eram ricos, tinham influência, mas não podiam ter participação política, então agora eles estão tendo participação política, eles estão usufruindo da participação que eles estão podendo ter. Também tem a monarquia constitucional. Como eu falei, com a criação de uma constituição, a monarquia não é mais absolutista, sim constitucional, então o rei ou o monarca daquele país tem que responder a uma constituição e não agir de acordo com os seus próprios pensamentos e atos e vontades. Mas o rei, que não era mais Luís XIV, agora era o Luís XVI, que era casado com a Maria Antonieta, não estava feliz com isso. Então, em 1792, eles tentam fugir, a família, né, a família real, o rei, a rainha e os filhos dele se vestem de nobres não, de camponeses mesmo, de serviçais, e vão pro reino vizinho, que era a Áustria, porque a Áustria ia ajudar a França, ia ajudar o rei. Só que no meio do caminho eles são pegos e presos, o rei e a rainha da França são presos. Essa insatisfação do povo se veio a porque uma frase muito famosa que não sabe se é verdadeira ou falsa. Mas a rainha nesse momento era a rainha Maria Antonieta, que ela é casada com Luís XVI. E ela falou assim, chegaram pra ela e falaram assim: rainha, o povo não tem pão pra comer, o que a gente faz? Aí ela virou assim: eu tenho um leque, eu vou ensinar com o meu leque. Se não há pão, que comam brioches. Brioche, tipo um pãozinho da realeza, assim. Ela falou: se não há pão, que comam brioches. Só que não se sabe se essa teoria é verdadeira, se essa frase é verdadeira. Então, é uma especulação, é uma fofoca histórica. Mas, assim, no contexto que estava inserido, deixou o povo um pouquinho bravo, assim. E o povo já não gostava dela, tanto que ela era conhecida como a rainha austríaca. Eles chamavam de austríaca, porque ela era austríaca mesmo. Mas o povo não via ela como parte da França, porque não gostavam dela. Quando descobrem isso, começa uma guerra entre Áustria e França. Nesse meio tempo, já falei, o rei é preso, começa uma guerra entre França e Prússia, porque assim, o rei estava fugindo para a Prússia, então a Prússia não é confiável. A França vence essa guerra, o rei ele é visto como um traidor da pátria, é julgado e condenado à morte. Ele é guilhotinado, ele tenta se explicar no momento que ele tá indo assim pra guilhotina, ele tenta justificar o povo, mas ele é guilhotinado e o povo aplaudindo a morte do rei. Pouco tempo depois, isso já em 1793, e no mesmo ano, a rainha também é guilhotinada, e o povo gosta um pouquinho mais, porque já não gostavam dela, e daí, enfim. Agora a gente precisa falar da formação de dois grupos que vão ser, assim, muito, muito importantes e você tem que decorar. Os girondinos e os jacobinos. Os girondinos são um grupo e os jacobinos são outros, logicamente. Os girondinos eram da alta burguesia, queriam menos reformas na sociedade, nas coisas, e queriam deixar as coisas mais assim, sabe? Menos reforma, menos coisa, mais assim. E os jacobinos eram da baixa burguesia, muitos trabalhadores rurais, muitos camponeses, e eles queriam altas reformas e assim, queria ver fogo no parquinho. E nesse período histórico a gente tem também a criação de uma das coisas que a gente utiliza até hoje, que é a esquerda e direita na política. Por quê? Porque os girondinos, que queriam menos reformas e coisas assim, que se mantessem mais do jeito que estava, queriam menos coisas,
eles sentavam à direita do rei, né, do parlamento. E os jacobinos, que eram mais o povo, que queriam mais reformas, sentavam à esquerda do parlamento, entendeu? Então, por isso que a gente tem até hoje isso da direita ser um pouco mais conservadora, querendo menos mudanças, e a esquerda já com mais participação do povo, querendo mudanças mais incisivas. Temos nesse momento a proclamação da República à França com a morte dos monarcas. Os filhos dele jamais iam assumir o trono, né? Tem a proclamação da República Francesa. E entre 1793 e 1793 e 1794, a gente tem a República Jacobina. Um fato interessante que eu acabei de lembrar agora é que, apesar dos jacobinos quererem a morte do rei, os girondinos nem tanto, foram os girondinos que mataram o rei, porque realmente quando viram que o rei estava conspirando contra a França, contra a própria nação dele, eles ficaram meio bravos e quiseram finalizar por aí. Nessa República Jacobina a gente tem a abolição da escravidão nas colônias francesas. Na França própria já não tinha, digamos, escravidão, mas nas colônias ainda tinha. Então foi abolida a escravidão nas colônias francesas. Temos os fins dos direitos feudais. Falando em feudalismo, a gente tem o fim desses direitos, né? E o fim do voto censitário. Lembra que eu falei pra vocês que a pessoa tinha que ter uma renda pra poder votar? Então, teve o fim disso. Agora todo homem poderia votar. Apesar das mulheres não poderem votar, foram elas que invadiram o palácio e também que se alistaram no exército na guerra que teve na França e na Prússia, conhecidas como mulheres soldados. Eu vou ler um trecho de uma carta que eu achei durante as pesquisas bibliográficas de uma mulher soldado, que eram conhecidas, né? Mulher soldado. Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo, declarou Marie Henriette Chantrelles em carta ao imperador Napoleão Bonaparte. Indignada por lhe recusarem pensão de ex-combatente no exército porque era mulher, ela lembrou que quando fez 7 campanhas no Rio Reno como ajudante de campo, o que importava era o cumprimento do dever e não o sexo de quem o desempenhava. Quando a França declarou guerra à Áustria, voluntários se alistaram no exército para lutar ao lado dos homens contra as forças da coalização austro-prussiana, que ameaçavam invadir o país. E durante essa República Jacobina começa outro período. O último período foi o Grande Medo, onde os camponeses mandaram quebrar tudo, e agora é o período do terror. Esse período do terror é protagonizado por um homem chamado Robespierre. Eu não vou saber falar o primeiro nome dele, ele é o Robespierre. E ele era o jacobino presidente, assim, o líder dos jacobinos. E nesse momento começa meio que um caça às bruxas na França. Porque esse homem, eu acho que ele meio que endoideceu, assim, ele começou a perseguir qualquer oposição que ele visse. Se ele visse que você era a favor do rei, você tinha uma leve inclinação, ele mandava guilhotinar todo mundo e dezenas de pessoas eram guilhotinadas por dia. Forte o babado. Vamos falar sobre isso. Você quer saber a origem da guilhotina? Eu vou te falar agora. Precisa falar disso. Por que a guilhotina? Porque foi esse método de execução que foi escolhido na Revolução Francesa. Esse método foi meio que inventado por um médico chamado, não vou saber, Joseph Ignace Guillotin. Guilhotina, né? Muito a ver. Porque, assim, a base da Revolução Francesa é igualdade, tanto que tá até no lema, né, da Revolução Francesa. Então, na guilhotina, todos morriam iguais, porque antes os nobres, quando eles eram condenados à morte, eles morriam de maneira rápida. E o terceiro estado, os camponeses, eles morriam de maneira lenta. Então, na guilhotina, é só você colocar a pessoa e abaixar a lança, a pessoa morre. Então, é a maneira mais igualitária que eles acharam na época. Começou esse negócio assim de ser guilhotinado, e por mais que os jacobinos quisessem grandes mudanças, eles não queriam que todo mundo fosse guilhotinado, até pessoas do próprio grupo jacobino. Então, nesse momento, tem meio que uma insatisfação do povo, e é nesse momento que os girondinos tomam o poder. Eles invadem um lugar, pegam Robespierre e guilhotinam Robespierre. E começa um novo período na Revolução Francesa, chamado de Diretório. Esse período
período durou de 1795 até 1799, que é o ano que acaba a Revolução Francesa, e os girondinos estão basicamente comandando aquilo. Logicamente tem participação jacobina, mas a maior influência é a girondina. Nesse meio tempo assim, do diretório, uma nova constituição foi elaborada, onde falava que o voto censitário havia voltado e também agora eles tinham liberdade econômica. Mas, apesar de ter instaurado essa liberdade econômica, o povo girondino não conseguiu estabelecer a estabilidade financeira que a burguesia queria. Então, já tinha uma coisinha assim, porque durante todos esses anos teve uma grande estabilidade financeira e agora que está começando a digamos assim, ficar melhor, ainda não tem essa estabilidade que a burguesia tanto quer e o povo necessita. A moeda francesa estava desvalorizada já por conta da crise, das guerras, como eu já falei para vocês. A desorganização e a cobrança de impostos acabou esvaziando os cofres franceses, além de ter sempre que se preocupar com possíveis revoltas jacobinas. Então esse diretório, apesar de já estar quase no final da Revolução Francesa, ainda foi um período meio complicado, não tão complicado igual o terror, que guilhotinas, mas era um período assim de oscilação mais econômica, vamos dizer assim. Ainda falando sobre igualdade, em 1796 nós temos um movimento chamado Conspiração dos Iguais, onde era um movimento igualitário e os historiadores dizem que foi a primeira expressão do que hoje a gente chama de socialismo. Com base na ideia de que apenas um governante muito forte pudesse reestruturar a França novamente, o povo começa a apoiar um novo general que estava em ascensão. Napoleão Bonaparte era um jovem general que estava em ascensão, inclusive ele chegou a ser preso naquela revolta que teve contra o Robespierre, mas ele foi solto um tempo depois, porque depois que a República Girondina voltou à ascensão, eles retiraram os presos feitos pela República Jacobina. Então era um general em ascensão que era muito forte pelo povo. Então ele deu um golpe de estado e tomou a França para o seu domínio, se declarando imperador. Tanto que no filme que tem, não sei se é filme ou série que tem, mostra a cena do Napoleão mesmo colocando a coroa nele e depois ele colocando a coroa na Joséphine, que era a esposa dele, a primeira esposa. O golpe que ele deu ficou conhecido como o golpe de 18 de Brumário, porque Brumário era tipo um mês do calendário deles. Mas pro que a gente conhece, é 10 de novembro de 1799. E, enfim, temos um pouco de estabelecimento econômico, socioeconômico na França, que é o que o povo queria, que acreditava que se tivesse um governante forte, né? Nesse momento, acabou a Revolução Francesa, né? Vai se iniciar um novo capítulo agora sobre o povo, sobre o domínio de Napoleão, né? Conhecida como Era Napoleônica. Se você não assistiu o meu vídeo de como a corte portuguesa veio pra cá, é super interessante você assistir, que lá eu também falo um pouco de Napoleão, que a corte foi forçada a vir pro Brasil por causa dele. Clica aqui. Depois da Revolução, como que fica? Rompeu-se tudo com o passado. Palavras que poderiam ser identificadas como um antigo regime foram abolidas. Advogados agora se chamavam homens da lei. Praças que tinham nomes de reis, de rainhas, de condes, mudaram de nome, tanto que a praça é Luís XVI. Chamava a praça, tinha uma praça que chamava Luís XVI, depois da Revolução virou Praça da Revolução e atualmente uma Praça da Concórdia. Essa praça era onde as pessoas ficavam... O senhor não era mais chamado de senhor, porque o senhor se remetia a senhor feudal e agora era cidadão. Falando um pouco mais sobre as mulheres eram proibidas de assistir às reuniões no parlamento, mas foi instaurada o divórcio, ou seja, uma mulher que antes tinha que casar e morrer do lado do homem, mesmo ele sendo abusivo com ela, agora poderia divorciar dele. Só que ela não poderia se candidatar para prefeita, vereadora, presidente, não. Ela não poderia ter nenhuma ascensão nos cargos políticos. E isso reflete muito até a política brasileira, onde a primeira prefeita foi no século XX, né, na década de 20, 30.
É muito bom a gente conhecer a história do mundo porque a gente entende a história do nosso país. E é muito bom conhecer a história do nosso país porque a gente entende porque ele é assim hoje. Esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Aqui na descrição vai ter um mapa mental que eu mesma fiz, dando uma resumida, muito resumidamente, sobre tudo que eu falei aqui. Vai ficar disponível aqui, é só você clicar e salvar para estudar para aquela sua prova. Então, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Fiquem com Deus, um beijo, tchau! Never really know